Fala, turma! Muito bom dia. Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês, o final de semana de cada um de vocês. Vamos mais uma aula aqui do mini curso. Essa sequência que eu vou fazer aqui vai ser de tipos de order blocks, tá? Então, cada aula vai ser um e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então, como tá na tela, tipos de order blocks. Beleza? Aqui já vamos aproveitar para dar uma revisada no que a gente já falou, para vocês entenderem qual é qual, por aí vai. Beleuzinha? Bom, tipos de order block. Hoje a gente vai falar de um especial que chama Extreme Order Block. Ele é aí um dos mais conhecidos e talvez o mais usado entre todos, o Extreme Order Block, tá? Certo, Smart, mas qual é esse order block? Esse order block, pessoal, ele é o que a gente usa a todo momento. É aquele cara, o último candle do movimento. O extreme. Lá, né? O mercado tá subindo, fez lá o seu pivô, fingiu que ia subir, deixou liquidez para trás, aí veio o cara pegar toda a liquidez e aí o mercado quebra a estrutura. Onde está o cara que a gente está buscando aqui? O extreme order block, por exemplo. A confirmação da estrutura e esse cara está aqui embaixo. Ele é o último candle do movimento. Seja ele de compra, seja ele de venda, seja ele um cara cheio, né, corpo real que a gente chama, seja ele um pavio, dependendo do contexto, claro, né? Seja ele meia vida, não importa, importa que o mercado tenha essa validação de movimento. Então tudo no mercado, pessoal, ele é feito de confluências, né? Um contexto. Lembrando que uma validação de uma estrutura ou uma validação de um order block, por exemplo, ele precisa ser confirmado pela estrutura do mercado. Entenda que os robôs, os HFTs, né, que são os robôs institucionais, por exemplo, eles já sabem aonde o preço vai e aonde o preço vai parar, aonde eles vão comprar, aonde eles vão vender. Sim, eles já sabem onde é o topo muito antes do mercado chegar na região de topo, tá? Por exemplo, eu vou só mudar de assunto aqui rapidinho para vocês entenderem. Vocês sabem que o 50% e o 61,8 é feito de manipulação do mercado, certo? Tendo um gráfico inteiro aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Repare o Ethereum quando o mercado começa lá do zero, ó. Lá do zero mesmo. Lá na região do 0,4. Vou pegar a fibra nossa aqui, colocar ela até máxima. E, ó, olha onde foi a máxima do Ethereum, certo? Lá, lá em 4.868. Então o mercado começou lá no dia 1 de setembro de 2015, se esse gráfico for inteiro, né? E aí hoje o topo foi feito em 1 de 2021. Repare que o 50% e o 61,8 tá aqui, ó. Olha o que o mercado faz na zona. Uma zona de suporte. Então, quando o mercado tá chegando nessa zona que ele sobe daqui, ó, e ele cria essa zona de suporte, eles já sabem aonde vai ser o topo. Nós não. Eles sim, tá? Eles sabem, pessoal. Tá? Eles sabem. Não é todo caso que vai acontecer isso, tá? Claro que não, já para deixar claro. Ah, posso adivinhar onde vai ser o topo, então? Não. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eles sabem aonde eles vão comprar, aonde eles vão vender, tá? Nós precisamos aguardar a confirmação desse movimento, a validação desse order block, dessa estrutura no caso. Então nós precisamos que o mercado faça a confirmação para gente, tá? Esse cara, o Extreme Order Block, ele é basicamente sempre vai ser, né, o último candle lá na captura de liquidez, por exemplo. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de compra, vocês possam entender, ó, como que o mercado se movimenta. O mercado se movimenta em formato de pivô, sempre em formato de pivô, ó, impulsão, retração, impulsão. Aqui era um fundo, ó.
É amarelo o fundo. Entenderem. Beleza? Aí o mercado continua a sua movimentação, até aí é um pullback, o mercado vem aqui, ó, gera uma liquidez aqui, bem interessante, ó. O mercado faz essa captura de liquidez, ó, onde o mercado vem. O topinho aqui, posso considerar esse cara como um order block? Poderia também. Poderia também. Colocar ele como um order block aqui, ó. Lá onde o mercado foi. Ele é um extreme order block. Por quê? Queira ou não, eu não estou mostrando o contexto que aconteceu aqui antes para vocês, né? Mas ele aqui é um order block, ó. Ele é o último candle do movimento. Onde o mercado segurou, depois até veio cair. Mas aqui eu quero que vocês entendam o contexto, ó. O mercado ele fez aqui, ele fez uma manipulação, é porque esse movimento aqui, pessoal, eu só não mostrei para vocês porque ele é uma zona de liquidez, tá? Então isso aqui é basicamente uma armadilha. Então o mercado veio aqui, ó, fez uma manipulação colocando o vendido no lugar errado, né, na hora errada, e aí o mercado faz o seu choque. Repare que nesse movimento aqui, ó, houve uma semana, duas, três, quatro, e na quinta semana o mercado faz a captura de liquidez desse movimento, certo? Então aqui é os nossos pontos que a gente pensa, o mercado capturou a liquidez. Vamos lá, ó, vamos fazer igualzinho o movimento aqui. O mercado veio aqui, fez lá o seu pivô, aí o mercado faz uma zona de liquidez e aí o cara vem e pega. Basicamente isso aqui. O que a gente quer a partir desse momento? E esse cidadão aqui, ele dê continuidade à sua movimentação e ele vá lá e forma o seu choque. Certo? É isso que esse cara faz, sempre em formato de pivô. Então ele impulsiona, ó, chega aqui, ele rompe esse topinho reto, né, com pavio aqui. Aí depois ele cria uma nova zona de liquidez, ele faz um sweep de liquidez e aí ele quebra a estrutura. O que importa pra gente é o desenho. O formato do pivô que ocorre aqui, ó. Certo? Então, basicamente, é isso que a gente está querendo. Choque. Como acontece o choque mesmo? O topo não está vindo aqui em descendente, ó. Impulsão, retração, impulsão. Olha o que acontece com o pivô depois. O pivô depois, ele supera o topo anterior, ó. Os pivôs se invertem. Era um pivô de baixa, virou um pivô de alta. O papel se inverteu aqui nesse movimento, tá? Basicamente é isso. O mercado veio lá, deixou um topo duplo e aí a gente teve aqui, pessoal, a validação do Extreme Order Block, aquele cara que pegou a liquidez lá embaixo. É esse cara que tá marcado na tela aí para vocês. Ele é o Extreme Order Block, ele é o último candle do movimento. Certo? Ele geralmente é aquele cara que a gente usa para compras ou para vendas, dependendo da situação. Deu para vocês entenderem? Então, o Extreme Order Block é sempre o último candle do movimento. E aí, coloquei um caso aqui na venda para vocês. Basicamente a mesma coisa. O mercado está subindo, 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 subindo. Aí ele deixa um último candle do movimento, né? Mais uma indução, ó. Esse cara é marcado. Até aí a gente não sabe que ele é um order block, tá? Por quê? Ele só teve uma parada, né? O que a gente pode chamar isso aqui também de sell clímax, uma absorção do vendedor. O mercado estava subindo, 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 subindo. O vendedor resolveu realizar ali, travar o mercado naquele preço. Até aí tudo bem, a gente não sabe mais o que vai acontecer daqui para frente. Até que o mercado forme a sua estrutura, ó, ponto de suporte, finge que vai subir, aí o mercado vem e quebra a estrutura. Certo? Aí aquele cara automaticamente ele virou um Extreme Order Block. Repare que a todo momento o mercado deixa toda a sua liquidez aqui, ó. Liquidez, liquidez, liquidez. E não testa os 50% do Order Block. A validação do Order Block veio aqui. Poderia ter considerado aqui também? Poderia. Tá? Poderia ter considerado aqui também. Porque aqui, queira ou não, ó. É um pivô. Certo? Então esse cara também é um Extreme Order Block. Ele sempre vai ser o último cara do movimento. Smart. Aqui nesse caso aqui que você deixou, eu tenho um Extreme Order Block? Não. Por que eu não tenho um Extreme Order Block?
Primeiro ponto é que ele não captura liquidez. Tá? Ele não captura liquidez, muito pelo contrário. Ele alinha esses fundos. Aí ele faz o alinhamento do fundo aqui, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4 semanas aqui alinhada do mercado, certo? Ele não quebra a estrutura e mesmo que se ele quebrasse fazendo um choque aqui em cima, isso aqui seria falso. Porque nós precisamos que o mercado capture a liquidez para ele fazer a validação de um movimento. Lembra que eu falo para vocês do FVG, por exemplo? O FVG, para ele ser válido, para ele ter importância, ele também precisa capturar a liquidez em algum momento, né? Porque senão ele não serve de nada, vai ser só apenas um movimento ali de manipulação, aonde os players vão usar, por exemplo. Deixa eu colocar no gráfico diário aqui do ouro, ver se eu acho alguma situação. Ó, que nem aquele caso que eu mostrei para vocês, ó, aqui também é um fundo alinhado, ó, que depois o mercado veio buscar, ó. Ó. Ah, Smart, ó, mas ele tava caindo, aí ele veio aqui e fez um pivô de alta, ó. Tá, ele fez um pivô de alta. Mas ele não capturou a liquidez, ele deixou um fundo duplo. Então eu não vou comprar aqui. Olha, Smart, mas ele subiu. Nesse caso. Mas na grande maioria ele não vai. E mesmo assim não tinha como você imaginar que ele iria cair. Na verdade, isso aqui eu acho que é até um movimento que eu peguei ali. É a venda, ó. Mostrei pra vocês. Extreme Order Block. Isso aqui tá pelo gráfico diário. É isso aqui mesmo, ó. Vamos lá, vamos falar até dele aqui pra gente finalizar. Então o que que eu tenho, ó? Vamos ver o contexto do mercado. O mercado fez aqui um sweep de liquidez. Ótimo, ó. Foi subindo, subindo, sem catar liquidez e depois tomou uma paulada para baixo para capturar a liquidez, para tirar a galera do comprado. E aí o mercado subiu. Ele não deu mais oportunidade, certo? E a mesma coisa, ele fazendo a mesma coisa, ó, subindo, deixando liquidez para trás, ó. Colocando a galera na compra de novo. E a galera vai lá, compra, compra, compra. Lembra que eu falo para vocês? A galera fica correndo atrás do preço. Aí teve aquele esse movimento mesmo que estava na tela ali, pessoal, só que estava pelo semanal. Aí, ó, repare que o mercado sobe, 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 faz um movimento de exaustão aqui e aí ele deixa um topo lá pra gente. Até aí, beleza, a gente não sabe o que é um topo. Então a gente precisa de um movimento, um choque, que ele mude a característica desse movimento, onde acontece nesse ponto. Na verdade, aqui pelo diário nem aconteceu. Só pelo semanal. Não aconteceu. Então foi aqui embaixo, ó, a quebra de estrutura que ocorre nesse ponto. Automaticamente, eu tenho agora um pivô. Um pivô de baixa. Certo? Então aquele cara lá de cima fez aqui um pivô de manipulação, ó. Esse aqui também é um pivôzinho. Ele virou um Extreme Order Block. Como que eu vou marcar esse cara? O último candle do movimento. Não importa se ele é feio, se ele é bonito, se ele é de lado, não importa. Ele é o último candle do movimento, desde que a estrutura confirme isso pra gente. Eu vou puxar o meu retângulo aqui, né? Da máxima à mínima. Pronto. Eu já deixo desenhado 50%, né? Como vocês podem ver na tela. Como que eu faço isso, Smart? Dois cliques nele, estilo. Você só vai colocar aqui, ó, linha intermediária. Aí você coloca do jeito que você achar melhor, tá? Aí, beleza. Isso aqui é um ponto bem interessante que eu gosto bastante. Por quê? Ó, pelo gráfico diário ele demorou mais para testar. O mercado ele também começou a cair, cair, ó, depois do pivôzão de baixa nossa aqui, ó. O mercado começou a cair, cair, cair. Repare os pontos de liquidez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, topos e fundos descendentes, é onde a galera marca as linhas de tendência lá. Aí os caras vão vendendo a linha de tendência, vai colocar o stop atrás dessa linha, por aí vai. Então o que, que a gente está de olho aqui? No nosso Extreme Order Block. Então esse cara chama Extreme Order Block. Esse é um dos caras que eu mais uso no mercado, tá? O Extreme Order Block. Então aí, olha lá o mercado. Aí toda aquela liquidez que foi deixada para trás, ó. Um, dois, três, quatro, cinco fundos iguais.
O mercado tocou lá no nosso Extreme Order Block. E aí o mercado veio pagar toda essa liquidez aqui para trás. Aí repare que logo depois o mercado já alinha fundos de novo, ó. Ó a brecha que o mercado tá deixando. E o mercado continua subindo, ó. Subindo, subindo, subindo e subiu bem, ó. Repare que só no curto período que eu mostrei para vocês aqui, eu tô no gráfico do ouro, tá, pessoal? O ouro fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa, ó. Só nesse pedacinho aqui. Ele vem aqui, ele sobe deixando um monte de liquidez para trás, um monte de liquidez para trás, sem estopar o comprador, e depois ele vem e toma uma cacetada para baixo. Aí depois ele vem e sobe de novo, toma outra cacetada. Então agora, ó, onde ele tá rompendo máxima histórica. Ó, tá fazendo o mesmo movimento, ó, igual eu mostrei para vocês, sem catar liquidez, ó. Certo? Ou seja, a expectativa logo logo é que o mercado derreta, no caso do ouro. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, movimento. Ah, esse caso aqui não testou. Mas ele é um order block um extreme order block, tá? Por exemplo, o mercado veio caindo, pivô de baixa, ó. Pivô de baixa, pivô de baixa, pivô de... Opa, pivô de baixa. Aí o mercado, opa, encontrou um candle aqui diferente, ó. E aí tudo bem, fez uma impulsão, olha onde está o nosso topo aqui, ó. Aí o mercado vem, gera uma zona de liquidez, pega a liquidez, faz um fundo duplo novamente, ó. Certo? Então vamos desenhar em rosa aqui, ó. Impulsão, retração, impulsão. Aí o mercado faz impulsão, gera liquidez, né? Seria a nossa retração aqui. E aí o mercado vai, confirma a quebra de estrutura. Nesse caso ele não voltou a testar ainda, mas ele tende a voltar no futuro. Mas ele é um Extreme Order Block. Ele foi o cara que a gente chama aqui de inibição de movimento ou absorção de movimento. É onde o comprador falou: opa, agora acabou essa gracinha de vocês. E aqui ele confirma esse Extreme Order Block no caso. Por quê? Porque a quebra de estrutura veio aqui em cima. Então ele é um cara que no futuro ele pode ser importante. Claro que eu estou pelo gráfico diário, né, pessoal? Pode ser que, olha lá, pelo semanal, ele é um cara importante mesmo. Mas ele não é tão importante assim. Porque pelo semanal, ele já tem uma baita zona de liquidez aqui. Então ele já não é tão importante assim pelo semanal. Isso que é bom, eu só estou mostrando para vocês o tipo do order block, tá, pessoal? Quanto maior o tempo, maior vai ser a sua probabilidade de ser vencedor. Por exemplo, aqui, ó. Quando o mercado estiver caindo, por exemplo, no caso do ouro, assim, os caras vão querer comprar nesse suporte. O mercado finge que vai segurar nele, depois vem e toma uma lapada para baixo. Então o ouro tem muita brecha para trás, pessoal. Muita brecha. Ele tem muita liquidez aonde o mercado não vai segurar, por exemplo. Tá? Então é isso. Esse é o tipo de order block extreme. Espero que eu possa ter sido claro aí que eu mostrei para vocês. E vamos dar sequência para vocês entenderem todos eles nas próximas aulas. Bom? Um ótimo dia a todos vocês. Deus abençoe. Até mais. Fui!